Olá, meu nome é Ana Paula Guil e eu falo sobre a auditoria independente. Na aula de hoje eu vou falar sobre procedimentos substantivos na prática, ok? Vou falar sobre passos importantes que vocês devem observar na execução dos testes. Para facilitar, os procedimentos substantivos é algo muito abrangente, demonstração contábil também. Para facilitar, eu vou convidar assim vocês a pensarem como exemplo hipotético procedimentos substantivos para o contas a receber de uma confecção, tá? Uma confecção que fabrica roupas, peças de vestuário e vende para outras pessoas jurídicas, ok? O primeiro passo para lá no planejamento, para a gente identificar quais os procedimentos de auditoria vamos fazer para obter evidência sobre aquele saldo, é entender a prática contábil adotada pelo cliente. Como que eu sei isso? Vai na demonstração financeira do cliente. Se você não tem a atual, vai na anterior. Todas as demonstrações financeiras, existe uma nota específica que vai falar de prática contábil. Então, eu criei aqui um textinho simples para falar da prática contábil do cliente. Um exemplo para vocês. As contas a receber são registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e deduzidas das perdas estimadas de crédito. Então, aqui a gente entende que é um saldo que se desmembra em dois saldos diferentes. O primeiro é um saldo de contas a receber, baseado no que foi vendido, que o benefício econômico foi transferido para outra entidade. E o segundo é uma estimativa. É a estimativa para a perda de crédito esperada. Por quê? Existe uma norma contábil, que é o CPC 48, equivalente ao FRS 9, que prevê que a entidade precisa, na data do balanço, ter uma estimativa do que ela não vai receber, As entidades, elas não recebem, muitas vezes, 100% do que elas vendem, porque existe inadimplência. E o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis visam refletir a situação conhecida naquela época. E muitas vezes a administração já tem análises, deve ter essas análises para estimar a perda que ela vai ter com determinado saldo. Ok? Perda provável no caso, Não é certo, mas tem várias técnicas para fazer com que essas estimativas cheguem bem próximo do real. Então, ok, sabendo disso, você já sabe que vai ter que estudar essas normas e também, como é um teste substantivo, no mínimo vai ter que estudar a NBCTA 500, que trata sobre evidência de auditoria. Com base nessas normas, você vai poder planejar o teste que você vai executar. Caso seja um cliente recorrente, você pode e deve observar o que foi feito nos anos anteriores, mas de forma assim que não necessariamente para esse ano o mesmo teste vai funcionar, tá? Lembra que a gente está auditando saldos contábeis novos, situação econômica nova, é todo um cenário novo. Replicar teste não necessariamente vai funcionar. É importante entender o histórico, mas tenham isso fixo na cabeça de vocês. A auditoria não é replicar, tá? A auditoria é criticar agora o que está acontecendo, o que influencia esse saldo. Principalmente um saldo que tem uma estimativa de perda de crédito. Como exemplo, vamos pensar numa demonstração financeira de 2020. O saldo comparativo dela é de 2019. 2019 não tinha pandemia da Covid. Se bem que tinha em período subsequente, Mas vamos melhorar isso. Vamos pensar na DF de 2019 comparativo 2018. Em 2018, essa DF foi fechada até março de 2019. A gente não esperava, não tinha nem expectativa zero de ter uma pandemia. Então, aquele era um cenário. Já na auditoria de 2019,
né, para aquelas que foram concluídas em até março de 2020, já existia a pandemia. Então, a administração precisava estimar ali qual que seria a perda. E provavelmente foi uma perda estimada maior do que a de 2018, porque houve uma crise mundial que aumenta riscos e tudo mais. Muitas empresas tiveram sérios problemas, né? Agora que já passou, a gente tem que estar observando se aquelas estimativas eram boas. Boas no sentido de que a perda real foi próxima do que eu tinha estimado. Então é com essa cabeça aí que vocês têm que ir criando o planejamento. Como que eu vou auditar esse saldo agora? Então entender o histórico é importante, mas o contexto atual é importantíssimo. Ok, definido. No próximo passo aí a gente define o que vai executar e conversa com a administração do cliente para entender como que ele faz aquela contabilização. Qual o arquivo, o registro gerencial que ele usa, que corrobora aquele saldo contábil contabilizado. Muitas vezes vai ser uma planilha, mesmo que extraída do sistema, uma planilha que apresente dados daquelas contas a receber. Por exemplo, o nome dos clientes, o valor de cada boleto, cada duplicata, cada o que for, a data do vencimento, um descritivo do que foi vendido, o número da nota fiscal correspondente, a data da entrega da mercadoria. Então, são dados que corroboram aquela informação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se esses dados, o conjunto desses dados, totalizam um valor que bate com o saldo contábil. Porque se não bater, de cara a gente já tem que voltar para o cliente para entender, pedir uma reconciliação, entender se aquela diferença faz sentido ou não, se é um problema no controle interno, o que for, para avaliar se a gente vai seguir, se aquele arquivo, apesar de ter diferença, ele serve para a gente executar uma auditoria com base nele. Porque um arquivo do cliente isolado batido com o saldo contábil não é evidência de auditoria suficiente, não é? É só o primeiro passo, o arquivo que a gente recebe para auditar. Ok, vamos aqui para fins práticos pensar que estava tudo certo, o arquivo era adequado para auditar. Lembra que nós falamos de vários campos que existem nesse arquivo? Quais são os importantes para obter a nossa evidência de auditoria, né? A gente quer ver o que? Valor, as datas de entrega, se foi entregue mesmo e tudo mais. Com base nisso, por exemplo, a data da entrega da mercadoria é importante porque é uma informação de que o benefício econômico daquele ativo foi transferido para outra entidade, então eu tenho direito de uma conta a receber e uma receita correspondente. Então, como que a gente comprova que aquela data está correta? Como que o cliente comprova para a gente, melhor dizendo, que aquela data está correta? O cliente pode entregar para a gente um comprovante de recebimento daquela informação, aquela parte da nota fiscal que o cliente assina, o cliente do cliente assina que recebeu a mercadoria, ou a gente pode fazer um procedimento de circularização, que é a confirmação externa, com esses clientes para confirmarem que sim, recebi essa mercadoria. Inclusive, esse é o procedimento mais forte. E veja que esses procedimentos que eu falei aqui foram para uma parte dos dados, pode até ser para mais, como valores, etc. Isso, cada firma, cada equipe, cada empresa auditada, a gente tem que analisar aquele cenário, aquele contexto específico. O que eu estou falando aqui é em linhas gerais. Pois bem, o auditor vai avaliar cada campo que é importante, cada evidência que ele vai precisar obter para corroborar que aquilo é fidedigno, que aquilo de fato aconteceu e o registro contábil está correto. Então, esse é um passo essencial, né? Uma vez que o auditor executou o teste, ou melhor, conjunto de testes, ele vai chegar numa conclusão. Vai obter alguma diferença ou não, vai analisar se aquilo está no nível de materialidade que ele espera ou não, se ultrapassar, pode ser o caso de uma ressalva, e vai concluir o teste.
concluiu o teste, ou até de forma concomitante, ele vai fazer a amarração das informações do teste com as demonstrações financeiras. Por quê? Porque a gente precisa analisar se o que o cliente está divulgando, se os valores e as demais informações que estão nas demonstrações financeiras estão corretas, né? A gente pode até antecipar o teste com um balancete ou outra informação contábil, mas o objetivo final é a demonstração financeira. Ela está correta, ela é fidedigna, ela não tem distorções materiais? A gente conclui os nossos testes e emite nossa opinião sobre as demonstrações do cliente. De forma geral, é isso sobre o início do planejamento de um procedimento substantivo até a sua conclusão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que compartilhem com os seus amigos que também vão usufruir desse conteúdo e continuem interagindo comigo aqui nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Muito obrigada!